Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, sou Maria. O nosso tema de hoje é a vocação religiosa, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Para esta aula eu usei um livrinho que é um compilado de escritos de Santo Afonso, não um livro propriamente escrito por ele, mas eu vou falar de 3 capítulos, os outros 3 eu não vou comentar porque são cartas que ele escreveu para moças que iam na toma de hábito e para outra pessoa que perguntava sobre a vocação que deveria escolher, e também a biografia de Santo Afonso, que é escrita pelo padre Berti, da congregação dos Redentoristas. Bom, quem foi Santo Afonso? Doutor da Igreja, um grande santo, como eu falei, fundador dos Redentoristas. Ele nasceu em Marianela, que seria um lugar onde eles tinham uma casa perto de Nápoles, em 27 de setembro de 1696. Ele foi o primogênito de sete filhos de um casal de nobres, Dona Ana Cavalieri e Dom Giuseppe Ligório. Os pais eram muito piedosos e essa piedade era muito conhecida por todos. Também por São Francisco Jerônimo, que foi um jesuíta que visitou a família de Santo Afonso e fez uma profecia. Ele disse: esta criança não morrerá antes de completar seus 90 anos. Será bispo e fará grandes coisas por Jesus Cristo. E Santo Afonso foi crescendo. O pai dele viu que ele era muito inteligente e fez Santo Afonso estudar. Estudou grego, latim, francês, piano, e Santo Afonso ia muito bem em tudo que ele fazia. Então o pai decidiu que Santo Afonso ia estudar direito. Então com 12 anos ele já colocou Santo Afonso para estudar. Com 16 anos ele já estava totalmente formado. Só que a prova para poder ser advogado só era concedida aos 20 anos. Santo Afonso conseguiu uma dispensa, porque justamente ele sabia assim, todas as leis, considerando que em Nápoles o povo foi regido por romanos, lombardos, anjovinos, suávios, aragoneses, franceses, e todos iam fazendo leis para os povos, para as pessoas, né? Então todas essas leis Santo Afonso sabia. E depois de advogado ele começou a ter muitos clientes. Ele ganhava todos os processos, até que um dia ele foi chamado para defender uma causa. Ele defendeu a causa brilhantemente. Todos já davam ele como ganhador. Só que o advogado do oponente falou que Santo Afonso tinha omitido uma lei. Santo Afonso respondeu: é verdade, enganei, essa peça vos dá a razão. E ele ficou assim, desolado. Todos os amigos queriam consolá-lo, mas tudo foi em vão. E Santo Afonso deixou o foro e foi chorar em casa. Durante 3 dias ele ficou sem comer, sem sair. O pai não estava. Quando o pai chegou, a mãe falou para o pai: ele vai morrer de inanição, chorando. E o pai falou: pois que morra. Que morra. Depois de 3 dias ele saiu e o que ele fazia era rezar na igreja, visitar o Santíssimo, visitar os doentes no Hospital dos Incuráveis
Em uma dessas visitas, eu vou ler aqui a vocação dele, né? O chamado que ele recebeu. Não todos recebem um chamado assim, né? Mas como ele é santo. Mal começara a sua visita ordinária aos enfermos, quando se viu subitamente circundado de uma luz misteriosa, e parecia-lhe que a casa, sacudida por um tremor de terra, iria desmoronar-se. Ouviu a seguir uma voz interior articular distintamente as palavras: abandona o mundo, entrega-te inteiramente a mim. Desconcertado até o fundo da alma, Afonso conservou bastante sangue frio para continuar sua obra de caridade. Terminada a visita, ia descendo a escadaria do hospital, quando a clara luz lhe reaparece. A casa outra vez estremece, e a mesma voz se faz ouvir ainda com mais força: deixa o mundo, entrega-te tudo a mim. Estupefato, exclama: Senhor, muito tempo tenho resistido à vossa graça. Fazei de mim o que vos aprouver. Saiu do hospital, os olhos rasos de lágrimas. Sob a impressão desse estranho fenômeno, dirigiu-se não ao Palácio dos Ligórios, mas a uma igreja que frequentava desde os últimos 15 dias. Era a igreja da Redenção dos Cativos, dedicada a Nossa Senhora das Mercês, na qual há pouco se havia celebrado, por ocasião da Assunção da Virgem, uma novena solene, que Afonso acompanhou com assiduidade. A célebre imagem estava ainda exposta no santuário. Instintivamente, foi ele lançar-se a seus pés para lhe suplicar a graça de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Pela terceira vez, viu-se nimbado da luz celeste e arrebatado fora de si. Era a hora do grande holocausto. Sob o impulso do Espírito Divino, Afonso consagrou-se ao serviço de Deus e se comprometeu de maneira irrevogável a abraçar o estado eclesiástico. Tomou até a resolução de entrar quanto antes no oratório. Ele não entrou no oratório, tá? Como penhor da sua promessa, desembainhou a espada de gentil homem, suspensa a seu lado, e depositou-a sobre o altar de Nossa Senhora das Mercês. Afonso nunca mais se esqueceu esse dia memorável, nem esse santuário de Maria. Sempre que ia a Nápoles, fazia uma visita de ação de graças à sua celeste benfeitora. Ela, disse um dia apontando a imagem da Virgem das Mercês, ela que me tirou do mundo e me fez entrar no estado sacerdotal. Depois disso, o Santo Afonso voltou para casa e de novo ficou encerrado 3 dias sem comer, para poder expiar os 3 dias de jejum desregrado que se impusera por despeito após a perda do processo. O pai também não estava, ele estava em Marianela. O pai voltou e pediu para Afonso não ficar chateado por causa do processo, mas Santo Afonso respondeu para ele: é inútil, papai, atormentar-vos assim a meu respeito. Devo declarar-vos que já não sou do mundo. Fiz a promessa irrevogável de entrar no oratório para lá me consagrar a Deus. Peço-vos que não vos desgosteis com isso e que me deis a vossa bênção. O pai, claro, não ficou nada feliz, porque ele já tinha preparado até esposas assim, já tinha se preocupado com o futuro do filho e já tinha conversado com outras famílias de nobres para poder casar o seu filho querido. Mas o que ele fez? Então o pai começou a falar com todas as pessoas importantes para fazer Santo Afonso mudar de decisão, mas tudo foi em vão. Santo Afonso conseguiu fazer-se sacerdote. Não foi no oratório, porque o pai pediu para renunciar ao oratório e deixou ele ser sacerdote, mas que morasse na casa paterna. Santo Afonso aceitou e ele foi ordenado. Depois de ordenado, Santo Afonso começou a pregar sermões
começou a fazer missões e ele ia nos lugares mais abandonados, ele ia nos lugares mais longínquos. E em uma dessas, como ele já era muito conhecido, muitas pessoas se convertiam com os sermões dele, chamaram Santo Afonso para fazer um retiro, os exercícios, em uma cidade chamada Scala. Nessa cidade tinha um grupo de religiosas e uma dessas religiosas, chamada Maria Celeste, irmã Maria Celeste, tinha visões. Ela viu em uma das visões Santo Afonso na frente de um grupo de religiosos. E ela contou isso para Santo Afonso. Santo Afonso não quis acreditar muito e esperou o tempo passar. Só que essa visão da irmã Maria Celeste não saía da cabeça dele. Então ele começou a consultar as pessoas de conhecida piedade. E essas pessoas de conhecida piedade falavam para Santo Afonso que essa visão era de Deus. Então, Santo Afonso tinha as pessoas que apoiavam e as pessoas que ficaram contra. Apesar de tudo isso, Santo Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, e não foi fácil, né? Por um longo tempo eles não tinham vocações. As regras que ele fazia não eram aprovadas. E aí ele foi ficando velho. Mesmo assim, depois de muito, a congregação foi crescendo, e ele começou a escrever, porque ele ficou preocupado com a formação dos seminaristas dele. Ele escreveu muitos livros. Um dos primeiros livros que ele escreveu foi Visitas a Jesus Sacramentado de Nossa Senhora. Quem apoiou esse livrinho foi o pai dele, que depois se converteu e até quis entrar, depois de viúvo, quis entrar na Congregação do Santíssimo Redentor, mas Santo Afonso não deixou. Ele virou bispo, muito à contra-vontade, de um lugar chamado Santa Ágata dos Godos, e ele era de muito conhecida piedade. Ele já estava bem velho, já não queria ser bispo, já não queria mais ser bispo, não aguentava mais. Ele escrevia pedindo para o Papa para tirar esse cargo dele. Só que o Papa falava que preferia Santo Afonso em cama, sem fazer nada, antes que tirá-lo dessa diocese. E já antes de morrer, ele começou a fazer milagres. Bilocar, levitar. Uma das bilocações conhecidas, Santo Afonso já estava velho, então quando ele precisava de alguma coisa, ele tocava uma campainha. Só que um dia, ele estava lá, dormindo na cadeira dele. Não estava chamando para nada, não estava comendo. Os irmãos começaram a achar esquisito aquilo. Só que não fizeram nada. Deixaram ele descansando, né? Já estava velho, coitado, precisava descansar. Aí no dia seguinte, ele tocou a campainha. Todo mundo veio correndo. E aí, olhando assim, meu Deus. E ele fala: ué, o que aconteceu? Eu só quero rezar a missa. E falaram para ele: desde ontem que o senhor está dormindo, não está acordando, o que aconteceu? Ele fala: acabou de morrer o Papa Clemente XIV, né, naquela época. E eu estava assistindo ele na sua agonia. Também outro dos milagres que se conhece é
quando o Vesúvio estava soltando fumaça, ele estava na janela sentado, ele fez o sinal da cruz e o Vesúvio parou de soltar fumaça. Todos falam que foi um milagre, que senão o vulcão teria entrado em erupção. E ele morreu justamente, segundo a profecia, com 91 anos. Ele morreu como ele queria, rodeado de seus irmãos. E quando ele já estava na agonia, ele sempre pedia para falarem para ele jaculatórias, palavras para Nossa Senhora. Ele já não conseguia falar, então ele escutando, ele assentia e dava sorrisos, mas só isso. Aqui as relíquias dele se encontram em Pagani, não será de Pagani. Então o livro, como eu falei para vocês, vou falar só de 3 capítulos e vamos ter aqui os avisos sobre a vocação religiosa, de quanto importa seguir a vocação para a vida religiosa. Então Santo Afonso fala: o chamamento a um estado de vida mais perfeito é graça especial e muito grande que Deus não faz a todas as almas. Razão tem, pois, e sobejo para se indignar contra quem o despreza. Não se sentiria ofendido um príncipe que, convidando um vassalo a servi-lo de mais perto, a ser seu privado, recebesse dele uma recusa? E Deus não se ressentirá? As luzes de Deus são passageiras e não permanentes. Santo Afonso fala que não é preciso que Deus venha falar ou que mande um anjo do céu, mas ele pode inspirar de diferentes modos, como com um sermão, evangelhos, livros. Fala também que os meios para conservar a vocação são o segredo, a oração e o recolhimento. Por que o segredo? Ele manda guardar segredo para com todos, menos com o diretor espiritual. Por quê? Por que eu não tenho que falar para todo mundo que eu quero ser religiosa ou que quero ser sacerdote? Porque as pessoas, ele diz que as pessoas do mundo não vão ter escrúpulos em dizer que em todo lugar se pode servir a Deus, até no mundo. Isso é verdade, ele diz, é verdade. Mas a pessoa que é chamada para a vida religiosa, ela tem que obedecer. De modo especial, a gente precisa guardar segredo com os parentes, porque eles são os primeiros que vão se opor à vocação. A oração. Quem largar a oração, largará também a vocação. Ele sugere fazer meditação pela manhã e pela noite, visita ao Santíssimo Sacramento e a Maria Santíssima e comunhão frequente. E o recolhimento. Ele diz que a gente precisa estar em casa, ir de casa para a igreja, e só casa e igreja. Santíssimo, visita Nossa Senhora, sugere para não ir em festas ou em outro lugar. E quais são as disposições para entrar em religião? Primeiro, o desprendimento das comodidades da vida. Voto de castidade, obediência e pobreza, em virtude do qual ninguém pode possuir nada de próprio, nem sequer um alfinete ou outra coisa qualquer, dinheiro, usufruto de haveres. A ordem religiosa se encarregará de o prover de tudo quanto necessita. Desprendimento dos parentes. Quem pretende entrar em religião é necessário que se desapegue e esqueça completamente seus parentes. Se alguém vem a mim e não abandona seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs,
e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E às vezes acontece que a gente fica doente e seria feio que uma religiosa ou um seminarista quisesse ir para casa para ser cuidado dos parentes. Por quê? Porque Santo Afonso fala que na religião há todo o cuidado e a caridade com os doentes, até para comprar remédios. A superior ao superior venderia os livros da biblioteca para que não falte nada. Desprendimento da estima própria. Há muitos que deixam a pátria, as comodidades, os pais, mas trazem consigo o apego à estima própria. Que valor tem perante Deus e para com a sua religião quem não sabe suportar um desprezo por seu amor? E como pode dizer-se morto para si mesmo quem ficou vivo e covarde para ressentir-se e inquietar-se quando se vê humilhado? Desprendimento da vontade própria. Então, Santo Afonso fala que onde não vir pecado evidente, há de obedecer-se em tudo, sempre e cegamente, sem crítica, visto que examinar se isso é bom ou não nos compete a nós, compete à madre, ao padre. São eles que vão depois responder diante de Deus se o que eles mandaram ou não era bom. Das provas próprias da vida religiosa. Então, Santo Afonso fala que temos que estar preparados para sofrer a secura escuridade de espírito, porque muitas vezes o ânimo pode fraquejar. Às vezes pode acontecer que a gente tenha dificuldades em observar as pequenas regras e pode ser que aconteça que a gente pense que não vamos ter mais paz e que nossa alma está correndo perigo. O que ele dá como remédio? O recurso à oração e abrir a consciência aos superiores. Não faça mais neste trânsito de prova do que exclamar: Senhor, ajudai-me, Senhor, ajudai-me. Recorra também muitas vezes à proteção de Maria Santíssima, que é Mãe da Santa Perseverança. Confie na promessa divina. Pedi e recebereis. Devemos comunicar aos superiores, ao Padre Espiritual, a tentação que nos aflige. E devemos fazer isso antes de que a tentação ganhe força e nos domine. No capítulo 2, Santo Afonso fala das considerações que aproveitarão a quem for chamado para o estado religioso. Então, nós estamos seguros da nossa salvação eterna. Por quê? Porque justamente como estamos aquecidos e iluminados pelas luzes que irradiam das coisas divinas, é moralmente impossível viver, ao menos por muito tempo, longe de Deus e sem as contas ajustadas para entrar na eternidade. E os religiosos têm uma morte feliz. Os bons religiosos, claro. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. E quem são estes mortos bem-aventurados que morrem no Senhor, senão os religiosos, que no fim dos seus dias estão já mortos para o mundo, desprendidos dele e de todos os seus bens por meio dos seus votos? Vamos ter também uma glória incomparável no céu. Porque São Bernardo cita, ou seja, Santo Afonso cita São Bernardo, que diz que muito dificilmente se condena o religioso que morre fiel à sua vocação. Fácil é o caminho da cela para o céu. Mal se encontrará algum que passe da cela para o inferno. Paz aos bons religiosos,
Mas quem pode dar esta paz? O mundo? Claro que não. A paz só vem de Deus. Santa Escolástica dizia que se os homens chegassem a suspeitar a paz que gozam os bons religiosos, o mundo converter-se-ia num convento. Mas claro, temos que estar preparados para a tibieza, que causa muito dano. Santo Inácio de Loyola, notando que certo irmão leigo da sua ordem servia a Deus com tibieza, chamou um dia e exprovou com estas palavras: Diz-me, irmão, que vieste fazer a religião? O outro responde: servir a Deus. Que dizes, irmão? Replicou Santo Inácio. Se tivesses respondido que viera a servir um cardeal, um príncipe da terra, terias desculpa. Mas tu afirma que vieste servir a Deus e serve-lo deste modo. Entrega sem reservas. Nossa entrega deve ser sem reservas. Por quê? Porque muitos há que se entregam a Deus, mas conservam no seu coração resquícios de afeto às criaturas, que nos impedem de fazer entrega total. E como é que Deus vai se dar inteiramente se nós dividimos o nosso amor entre Ele e as criaturas? Devo ter ardente desejo de ser santos. Nenhum santo, conseguiu ser santo sem um ardente anelo de sê-lo. Amor a Jesus Cristo. Santo Agostinho fala que foi o extremo de amor que levou o Filho de Deus a vir à Terra, a levar vida tão penosamente trabalhosa e uma morte tão ignominiosa, para dar a conhecer ao homem quanto amava. Por que a gente não ama a Deus? Porque a gente vive esquecido de seu amor. E uma das coisas mais felizes é habitar com Jesus sacramentado. Por quê? Porque as pessoas do século, eles podem visitar nosso Senhor de manhã, talvez à noite, talvez depois da missa. A gente mora com nosso Senhor. Então nós podemos encontrá-lo sempre, pela manhã, à tarde, à noite, toda hora, Ele está lá. E Ele se entretém conosco, com seus servos diletos. Semelhança de vida com Jesus. Nós devemos estar contentes e seguros do paraíso, porque Deus nos chamou a uma vida mais conforme com a dele. Temos que ter também um zelo pela salvação das almas. Todos nós devemos alimentar este sonho. Devemos inflamar-nos neste zelo. Cultivar este espírito de salvar almas. Para este fim, todos devemos dirigir nossos estudos, nosso trabalho. Devemos ser mansidão e humildade. Por quê? Porque nosso Senhor foi assim. Porque Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Também porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a confiança em Nossa Senhora, principalmente. Porque são as palavras que se colocam na boca de Nossa Senhora. Aqueles que se guiam por mim não pecarão. Os que me derem a conhecer terão a vida eterna.
conselhos aos noviços para o ajudar a perseverar na sua vocação. Ele fala das tentações mais comuns e os meios de conservar a vocação. As tentações mais comuns, a ternura dos pais, principalmente. Por que será? Ele fala que a ternura dos pais é uma das tentações que mais faz perder a vocação. O temor de perder a saúde, pensar que não vamos aguentar, que temos a saúde fraca. Os incômodos da vida em comunidade. Ele fala, mas não sei, com a gente não acontece isso. Ele fala da comida mal temperada. É que quando ele começou a congregação, né, tinha uma pessoa, o cozinheiro, cozinhava muito mal. Acho que por isso que ele fala, em casa não acontece isso. A cama dura, em casa não acontece isso também. O sono pouco, a saída proibida, o silêncio e, sobretudo, a renúncia constante à vontade própria. Pode ser que essas tentações incomodem muito os religiosos, mas ele dá as palavras de São Bernardo para a gente pensar. Bernardo, a que vieste? Então a gente precisa pensar quando está com essas tentações, para que a gente veio? Como que não foi para ser tratado como princesas? Mas acontece, por mais que sejamos tratados muito bem, às vezes acontece que o demônio vai colocar esses pensamentos. A desolação de espírito também é uma das tentações. Porque Santo Afonso fala que o demônio pode tentar desse jeito. Não vês que não encontraste a paz? Tudo é tédio. A oração, a leitura, a comunhão e até o recreio. É sinal que Deus não te quer aqui. O que a gente precisa pensar quando tivermos essa tentação? Que a verdadeira paz consiste em fazer a vontade de Deus. Unir a nossa vontade à vontade de Deus. Mesmo se Ele nos quiser, na oscuridade e na desolação. E dúvidas sobre a vocação. Às vezes acontece que a gente pensa, será que eu tenho vocação? E ele dá três condições para saber se a pessoa tem ou não vocação. A primeira seria a retidão da intenção, querer afastar-se dos perigos do mundo, assegurar melhor a salvação eterna, unir-se mais estreitamente com Deus. A segunda condição de verdadeira vocação é que não haja impedimento real de saúde. A terceira seria que os superiores nos aceitem. Se estas três condições se derem, não tem um noviço que duvidar de que a sua vocação vem de Deus. A sexta tentação é pensar que no mundo era mais piedoso. Por quê? Porque o demônio pode colocar na nossa cabecinha, né? Que no mundo você fazia mais oração mais prolongada, maiores mortificações, guardavas mais silêncio, vivias mais retirado, davas mais esmolas. Na religião isso não te é possível. Aqui você precisa, aqui você reza menos, aqui você não tem silêncio. E aí Santo Afonso fala que, tá bom, as pessoas no mundo, eles merecem, de certo modo, com os jejuns e com as mortificações que eles fazem. Mas todas estas obras nascem da vontade própria e merecem muito menos que os religiosos,
que nós merecemos mais, até varrendo, lavando a louça, que as pessoas que estão fora. A outra tentação seria, no mundo poderia ganhar mais almas para Deus. Porque o demônio pode nos tentar falando, né? Você poderia ir em tantos lugares para poder pregar, ajudar as almas a se salvarem, evangelizar teu povo. Lá, aqui já tem tantas pessoas trabalhando, lá não tem ninguém. Mas que devemos pensar? Que Deus não precisa de ninguém. Se for vontade de Deus que o nosso povo, nossa família se converta, Ele pode fazer de qualquer outro meio. Se nós fomos chamados para uma ordem religiosa, o que Ele espera é que obedeçamos com fervor e docilidade todas as regras e que podamos cumprir a vontade de Deus, dos superiores, desculpa. Não estou chamado à vida ativa. Nós estamos aqui tendo vida ativa e pode ser que a gente pense, não, que eu acho que Deus me chamou mesmo para a vida contemplativa. Eu não sirvo para professora, não sirvo para ficar aqui brincando com as crianças. Não, eu queria estar rezando a sós com Deus. E Santo Afonso fala, não há dúvida que muitas pessoas são chamadas, alguns para a vida contemplativa e outros para a vida ativa. Mas se Deus nos chamou para uma ordem religiosa, uma congregação religiosa de vida ativa, devemos temer que aquela tentação não venha de Deus, mas do inferno, que pretende por essa tentação perder-nos. Quais são esses meios, então, para conservar a nossa vocação? Evitar as faltas deliberadas, apagar a luz na hora. Que fazer o que nos mandar as regras, né? Descobrir a tentação dos superiores. Isso aqui não é só Santo Afonso que fala. Se nós formos ler os exercícios do Padre Afonso Rodrigues da Companhia de Jesus, também vamos encontrar que devemos descobrir a tentação dos superiores. Se não for descoberta a tentação, a gente não vai conseguir vencer. Isso aí só vai crescer e a gente vai perder a nossa vocação. E a oração. E aí Santo Afonso dá 10 recomendações ao noviço para conservar o fervor. Primeiro, repreendido ou acusado, não te desculpes. Dedica afeto especial diante de Deus a quem te acusa ou repreende. Ser humilde em tudo, nos ofícios, no vestuário, no quarto ou cela, na comida, etc. Não te intrometas a dar o teu parecer, se não te for pedido. Difícil, né? Mortifica-te em tudo, segundo a prudência e a obediência, no comer, no dormir, no olhar, etc. Guarda todo o recato e modéstia contigo e com os outros. Não toques com as mãos nas mãos dos outros. Não fixes neles os olhos, mas conserva-os sempre baixos, especialmente na igreja, à mesa, na recreação, etc. Conserva-te em silêncio e não fales senão quando a glória de Deus, a utilidade própria ou alheia assim o exijam. E ao falar, especialmente no tempo das recreações, não levantes a voz. Foge das dissensões e das discussões sobre a nobreza do nascimento, a excelência do talento e o valor das riquezas. Aqui eu colocaria também das comidas, das novelas, que eu sei que
congregações religiosas têm televisão e elas assistem novelas. De status do WhatsApp. Não te entretenhas com propósitos vãos, tais como os de apreciar manjares, descrever episódios e peripécias de jogos, de guerras, de caçadas. Não te ocupes de honrarias, de vestidos e de outras coisas de sabor secular, de vídeos no YouTube, de músicas que não prestam. Se caíres em alguma falta, humilha-te, arrepende-te e volta à paz. Não desejes nada que Deus não queira. Não peças consolações. Na aridez, humilha-te e põe-te nas mãos de Deus, dizendo-lhe: Senhor, eu não mereço consolações. De bom grado viverei sempre neste estado. Levanta com frequência o pensamento a Deus com jaculatórias. Meu Deus, só a vós quero, só a vós amo. Era isso. Alguma pergunta? Pode fazer a pergunta? Não. Pode fazer. Foi interessante, mano, no começo da vida, a conversão dele, a vocação, porque quem fez um jejum de 3 dias, depois viu uma luz sobre São Paulo. Primeiro veio a luz, né? Ficou cego, depois fez jejum de 3 dias e foi batizado. Eu fui igual, e ele respondeu para Nosso Senhor a mesma coisa. Vós quereis que eu faça, né? Que vós quereis de mim. Quem foi? Hã? Qual que já está falando? Estou comparando Santo Afonso com São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Foi São Paulo fez jejum de 3 dias. Ele fez 3, achou que eu estava bom, depois fez mais 3. Tem 3 para fazer Mas ele fez 3, aí ele teve a luz. Deus falou com ele. Não é com todo mundo que Deus fala. Depois desse em Santo Inácio lá, que nem o cavaleiro, depois da espada, no altar de Nossa Senhora. Igualzinho. Fazer o Quem? vigília das águas. Santo Inácio fez a vigília de águas. Entregou a espada, pôs tudo diante do altar de Nossa Senhora. Ele gostava muito dos jesuítas, né? Eu acho que sabia tudo isso. Tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora